Mano, tá simplesmente um calor infernal, velho. Não é possível. Como que tá tão quente aqui nesse Brasil, mano? Bem, eu tava. Durante esse mês que eu estava um pouquinho off, eu tava navegando e eu encontrei uma coisa daorinha da gente comentar. E já que afinal, o canal Explicando o Caso tem que reviver, já que afinal eu não morri e não, eu não tô sendo mantido em cativeiro e não tô sendo forçado a gravar isso daqui. Gostaram da transição de cenário, né? Então, como eu tava falando, durante esse um mês que eu fiquei sem gravar, eu fiquei olhando algumas coisas interessantes. E eu me lembrei de um site muito interessante. Pra você que não sabe, um site de internet são lugares até que interessantes, já que afinal, um site ou sítio eletrônico é um conjunto de páginas da web com documentos e outros recursos interligados e acessíveis através de um único nome, que é o URL, que é o que valida qualquer site. Esses sites, eles estão no domínio da internet, ou seja, a partir do momento que você colocou um site no ar, qualquer um consegue entrar dentro daquele site. E eles servem como um espaço online para vendas, para conversar com outras pessoas, para tirar dúvidas, para fazer qualquer coisa. Isso daí que estraga a humanidade, porque afinal, quando você não coloca restrição em alguma coisa, o ser humano acaba com aquilo. E é isso que a gente vai ver hoje. Os sites mais famosos são o YouTube, que, para caso você não saiba, o YouTube, ele começou sendo um próprio site, até então ele se tornar um app. O Facebook também começou sendo um site até se tornar um app de celular, que com certeza sua avó ou seu avô já usou. Não tem como você mentir pra mim. Tem também o próprio Google. Impressionantemente, o Google é um site. E a gente tem o Instagram, que também começou sendo um site depois, virou o próprio app. E, por fim, para completar os mais famosos, a gente tem a Deep Web. Bem, quem diria que o lugar sombrio da internet ia ser conhecido por quase todo mundo? Já que afinal, isso daí são coisas básicas. YouTube, Instagram, o WhatsApp, Google, Facebook. É tipo assim. Todo mundo conhece, a não ser os norte-coreanos, mas você olhar pra cá e pensar em coisa boa, tá um pouquinho errado. Então vamos lá. O site que eu vou falar é um específico, chamado 4chan. Mas, antes de tudo, olá! Meu nome é Luiz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Explicando Casos. Hoje a gente vai falar sobre um site no mínimo esquisito, eu diria. Que bem, ele quase teve o seu fim, aliás. O site em específico é o 4chan. O 4chan é um site americano de image board, um fórum de imagens para quem não sabe inglês, onde usuários anônimos publicam imagens e mensagens em subfóruns temáticos, como animes, jogos, política, entre outras coisas. O site é conhecido por ser a fonte de muitos memes também. E aliás, foi até lá que surgiram as regras da internet, que a mais famosa de todas é a regra 34, que eu não vou explicar e eu não aconselho você ir atrás para saber. Vamos lá, mas vamos do começo. Quando o site foi criado? O site ele foi criado no dia 1 de outubro de 2003. Exatamente daqui a alguns dias ele vai completar 22 anos. Isso é impressionante. Quem é o criador dele? O criador é Christopher Powley, que nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1998. Se a gente fizer umas contas matemáticas aqui, porque somos pessoas bastante inteligentes, a gente descobre que o criador do site fez o site quando ele tinha 15 anos. E eu, com quase a mesma idade, tô gravando um videozinho pra internet. Quem diria? Pois bem, o 4chan, ele foi um estouro assim que ele começou, já que afinal, lá tinha completa liberdade de expressão e anonimato. Ou seja, você podia fazer o que praticamente você quisesse, que não dava quase nenhuma punição. Bora lá. Ele criou o site inspirado num outro lugar, um site japonês, que o nome era 2channel, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele.
Bora lá. Impressionantemente, o próprio criador do 4chan viu quão problemático estava se tornando sua criação. E ele abandonou o projeto, ele vendeu para um japinha lá, chamado Hiroyuki Nishimura, em 2015. Ele é o cara que comprou é um empreendedor japonês. E bem, provavelmente você não vai conhecer ele, mas ele é o criador do 2Channel, que eu tinha falado, que era a inspiração para o 4chan. Aliás, é por isso que ele tem esse próprio nome. 4chan, 2chan. Agora vamos explicar como funciona o 4chan. A gente tem que chegar primeiro e falar sobre o anonimato. O que é o anonimato? Um usuário ele pode postar mensagens ou imagens de forma anônima, sem precisar criar uma conta. Vamos simplificar. Quando você cria um canal no YouTube, se você quiser postar alguma coisa, sua conta ela tem que ser verificada. Ou seja, você não pode postar vídeo sem ter uma conta. É a mesma coisa com outros apps, como Instagram, jogo. Você, na maioria das vezes, não consegue jogar sem ter uma própria conta. Então, vamos lá. Agora, as imagens. A plataforma é organizada em quadros diferentes, com várias categorias, tipo esse daqui que eu tô mostrando, é do próprio 4chan. Eu me assustei um pouquinho quando eu entrei hoje de manhã cedo. Pois bem, o conteúdo. Como eu falei, o conteúdo ele é variado. Ele abrange várias coisas, como animes, jogos, política, vários hobbies que as pessoas têm. E pode chegar até ter memes virais. Agora, se você quer uma explicação um pouquinho mais rápida, resumidamente, no site, ninguém vai se importar com o que você fizer. Se você fizer coisa boa, ok. Se você fizer coisa ruim, tá ok. Qualquer coisa que você fizer, tá liberado. Tá liberado. Isso daí abre margem para bastante coisa acontecer. Principalmente porque ninguém do site vai saber quem você é. Assim que você entra no site, aparece as categorias que você quer olhar. Tem jogo e essas coisas e tal. E tem essa outra parte aí. Pois bem, um dos fatos curiosos é que foi rondando por aqui que eu encontrei o caso das aranhas no Nintendo 3DS. Que foi o próprio vídeo. Eu não sei se é 3DS ou se é Wii U. Agora eu não me lembro, mas é no dispositivo da Nintendo. Foi aqui mesmo onde eu achei. E algumas coisas no 4chan podem ser falsas. Tipo, teve um mano que postou que ele explodiu a própria casa sem querer com uma granada, achando que era de brinquedo. Muita gente achou que era verdadeira essa notícia, mas não, era bem falsa até. Dá pra saber que era bem falsa. Bora lá! Mas agora, onde a gente chega nos problemas do 4chan? Memes e hackers. O 4chan é frequentemente associado à criação e disseminação de memes populares. Agora a gente passa para mais outro problema. Conteúdos ilegais e ofensivos. Devido às políticas de moderação que são inexistentes, literalmente não tem nada que te proíbe no site, você pode fazer qualquer coisa, até como conteúdo ilegal e ofensivo, bem como uma coordenação de pegadinha e até próprio assédio online. É complicado, viu? Aí a gente começa a entrar na parte bem ruim, eu diria, já que afinal, a comunidade do 4chan é descrita como uma subcultura da internet, que pode gerar tanto conteúdo brilhante que revoluciona, tipo, as regras da internet, mas também como um bagulho completamente bizarro e esdrúxulo. Aí agora você me pergunta, tá, Luiz, mas como que o 4chan ficou tão famoso assim? E eu te explico. Não foi tão fácil, não foi de um ano para outro, foi com bastante tempo. Como a gente sabe, o site foi criado em 2003. Precisou de bastante tempo para o site se tornar famoso. E, em teoria, é assim que é pra ser mesmo as coisas. Uma coisa é criada e é pra ela ir pegando fama de pouco em pouco. Não é pra ela já estourar de uma vez, já que fica até esquisito uma coisa surgir do nada e já estourar. Ou a coisa é muito boa, ou então tem algo de errado.
E é por isso daí mesmo, porque passou muito tempo, sem contar também o próprio modelo do site, já que afinal, um site onde você pode fazer o que você quiser, e eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas entende? Onde o ser humano pode fazer o que quer, vai ser um lugar muito famoso. Não tem como. Sem contar também que lá você pode fazer as coisas que você gosta sem ser julgado. Você pode falar de anime sem ninguém falar, ah lá, o cara tem 25 anos e fala sobre anime e vai caçar um trabalho. Lá ninguém vai fazer isso com você. Porque ninguém sabe quem você é. Entende? Por isso que o site se tornou tão famoso. E bem, isso daí permitiu a criação e popularização de memes e fenômenos da cultura da internet, como Ricky Rowlett e... Bem, para caso você não saiba qual meme é o Ricky Rowlett, primeiramente, em que caverna você vive, e eu vou tocar ele aqui no piano, vejam. Cats. Ao mesmo tempo, isso se tornou um centro de controvérsias e, por vezes, ativismo e desinformação, impulsionado pela sua natureza descentralizada e pela falta de moderação. Já que, afinal, como eu falei, muita gente pode ser enganada pelo próprio 4chan, porque, afinal, nem tudo que é postado lá é verdadeiro, como o próprio menino da granada, já que, afinal, é do 4chan. Nunca se sabe de nada. Já que, afinal, não tem fonte, é só isso daí mesmo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos problemas que o 4chan encontrou. O site quase morreu no começo, em 2004 pra gente ser mais específico. Ele foi fechado durante 6 semanas pelo PayPal por causa das controvérsias e de doações. Isso é interessante. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um banco tentar fechar alguma coisa. Mas bem, ele só ficou esse tempinho inativo e depois ele voltou. Agora a gente pula pra esse ano, que eu acho que foi o mais famoso de todos, todo mundo ficou ouvindo falar. Abril de 2025. O 4chan sofreu um ataque hacker e ele ficou um bom tempo inativo. E felizmente, ou infelizmente, depende pra qual lado você tá, ele voltou dia 25 de abril desse próprio ano. Vocês acreditam que em junho o site chegou a ser investigado pelo governo britânico por conta dessa coisa de liberdade de expressão, mas acabou não dando em nada? No ano de 2009, o site foi bloqueado temporariamente pelo DSL, que é da AT&T, por causa da censura que estavam tentando fazer em algumas coisas da internet. Isso daí nos deixa tão interessante, nos deixa com coisas muito interessantes, já que afinal, mesmo o site tendo quase caído várias vezes, ele continua lá até hoje. O site foi atacado por hackers, mas ele continua até hoje lá. E o Japinha que comprou, eu não acho que ele vai pretender vender, já que afinal, o 4chan faz muito dinheiro pra ele. Porque afinal, o próprio antigo criador assumiu isso, que o 4chan dava muito dinheiro pra ele, mas ele vendeu por conta de umas questões que ele não quis comentar sobre. Mas bem, esse foi o caso de hoje. De novo, meu nome é Luiz e tchau!